Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao briefing técnico da Uphill Marathon Serra dos Órgãos. Esse final de semana a gente tem prova, estamos todos muito animados. Eu sou a Chubi Guimarães, diretora técnica da prova. Eu trabalho com eventos esportivos há mais de 20 anos, além de ser atleta também. Então, eu venho para esse grande projeto com a grande intuito de proporcionar uma boa experiência para todos os atletas. Eu venho com todo a meu conhecimento técnico e com minhas experiências como atleta para trazer o que tem de melhor dessa serra, desse evento, dessa oportunidade de vocês estarem correndo em um lugar maravilhoso. Então vamos lá, eu vou gravar aqui, a gente vai passar sobre, vou dar todas as informações importantes que todo mundo precisa para correr a prova, ter um bom final de semana e uma boa experiência. Vamos lá, estamos voltando para a Serra dos Órgãos, segundo ano que a gente tem essa corrida, com chegada em Teresópolis e com o visual do Dedo de Deus, né? Lugar maravilhoso. O ano passado a prova foi no final do ano, então o tempo era quente. Esse ano, uma grande diferença é isso, a gente veio para cá no inverno, o que também é maravilhoso, a gente tem uma garantia de tempo bom, chove menos, ao mesmo tempo a gente sabe que subir uma serra tem chance de frio. Então, vamos lá. Esse ano, além da prova de 21 quilômetros que a gente teve no ano passado, a gente vai ter mais duas distâncias, justamente com o intuito de trazer mais gente e abrir portas para quem ainda não acha que consegue correr os 21 quilômetros. Esse ano a gente vai ter no sábado uma prova de 5 km, vai ser um warm-up, né, uma prova treino, não é uma prova oficial. A gente vai ter no domingo, junto com a meia maratona, a gente vai ter o 8,5, que é uma experiência. É quem está entrando, querendo testar subir uma serra, né? Então são 8,5 km, um pouco menos que a metade dos 21, e os tradicionais 21 quilômetros subindo a Serra dos Órgãos. Bom, primeiro a gente quer falar sobre cronograma. O cronograma é mais importante, né? Ninguém pode chegar atrasado na largada de uma prova. Então vamos lá. Na sexta-feira, a gente já tem a abertura da nossa arena. A arena ela acontece na cidade de Teresópolis, não é em Guapimirim, onde é a largada da prova de 21, e sim Teresópolis. Então, a gente tem uma arena lá na Fonte Judite, e ela já começa a funcionar na sexta-feira, com abertura às 4 horas da tarde, quando a gente começa a entrega de kits para o pessoal de 5 quilômetros. Então, a gente abre também a Uphill Store, uma super oportunidade de ver os produtos da Uphill, e a gente vai estar com a arena aberta até as 10 horas da noite. Para quem vai correr 5 quilômetros, é muito importante conseguir pegar o kit na sexta-feira, mas quem não conseguir, a gente também vai entregar os kits no sábado. Então, o sábado a gente abre a arena às 6:30 da manhã, né? Justamente para poder receber os atletas dos 5 quilômetros. Tem a abertura da Uphill Store, também às 6:30 da manhã, e a gente também começa a operação dos guarda-volumes. O guarda-volume é importante, porque quem vai correr vai chegar ali com a sua mochila, com seus pertences. Logo cedo é frio, né? E ninguém vai correr de casaco, a maioria não corre de casaco. Então, é onde você tem que deixar todos os seus equipamentos e, né, suas roupas e tudo que você vai precisar depois da prova. A gente também começa a entregar os kits, como eu comentei um pouquinho antes, né? A gente abre essa arena cedo justamente para poder receber esses atletas de 5 quilômetros, entregar os kits de quem não conseguiu chegar em Teresópolis na sexta-feira e retirar os kits antes. Às 8 horas da manhã, a gente tem a largada dos 5 quilômetros, né? Todos os atletas, eles largam e chegam na Fonte Judite. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o mapa da prova de 5 quilômetros, todos os mapas. E às 9:30 a gente tem encerramento. Então, os atletas têm 1h30 para fazer os 5 quilômetros. Às 11 horas, a gente encerra a arena como se fosse para os atletas os 5 quilômetros. E à 1 da tarde, a gente volta a receber atletas para a retirada de kit de quem vai correr 8:30 e 21. Né? Esses atletas, é muito bom se organizar para conseguir pegar esses kits num dia antes, porque a prova larga às 7 horas da manhã, e mesmo quem vai correr 8:30, que a prova é um pouquinho mais tarde, tem que estar lá no posto onde é a largada dos 21, junto com os outros atletas para poder ir para a largada dos 8:30. Então, a gente começa a entrega de kit à 1 da tarde. Às 6:30, a gente vai ter um momento
Q&A com a diretora de prova, que sou eu, né? Então, a gente vai ter perguntas e respostas para quem tiver dúvidas. Eu estarei lá justamente para sanar todas as dúvidas de quem ainda tem alguma questão, não entendeu alguma coisa ou quer alguma dica, alguma ajuda. Eu estarei lá para atender todos os atletas que quiserem saber qualquer coisa sobre o evento. E às 5 horas a gente vai encerrar a entrega de kits e o funcionamento da arena, que a gente tem que se preparar para o dia seguinte. Todo mundo, né? No domingo é o dia que a gente tem as provas principais, então vamos prestar atenção em algumas coisas. A gente tem muitos atletas vindo do Rio de Janeiro e a gente disponibilizou um transfer bate-volta, que a gente chama, né? Então, às 4 horas da manhã começa o embarque dos atletas que compraram esse transfer saindo do Rio de Janeiro, no Leblon. No próximo slide eu vou falar sobre os locais específicos de cada transfer, mas atenção, atletas que vêm do Rio, 4 horas da manhã começa o embarque e às 4h30 sai esse transfer em direção a Guapimirim. Às 5h30 começa o embarque do outro transfer, mas é o transfer que sai de Teresópolis, lá na Fonte Judite, onde foi a entrega de kits. Então, às 5h30 começa também o embarque do transfer para descer os atletas para a largada, seja para a largada dos 21 quilômetros ou para a largada dos 8h30. Às 6 horas da manhã, a gente abre a Arena em Guapimirim, que é onde é a largada dos 21 quilômetros, para todos os atletas que vão vir independente dos nossos transfer. E a gente, ao mesmo tempo, começa a operação de guarda-volumes, né? Guarda-volumes de novo. Guarda-volume é um lugar muito bom se organizar para garantir que vocês vão ter tudo que vocês precisam para largar, para fazer a prova. Então, o que vocês vão trazer com vocês. E o que vocês vão precisar quando acabar a prova, que geralmente é o momento mais difícil, né? Vocês vão chegar suados, então é bom ter tudo que vai precisar para estar lá no topo da serra. Então, e às 6h30, depois que todo mundo se organizou, às 6h30 a gente tem o embarque do outros transfer, é um transfer que sai da largada dos 21 quilômetros, que é na Parada Modelo, em Guapimirim, e vai para a largada dos 8h30, que é no Posto Garrafão. Então, quem não veio com o nosso transfer, saindo da Fonte Judite, às 5h30 da manhã, a gente vai ter um transfer saindo da Parada Modelo, às 6h30 da manhã, levando todos os atletas para o Posto Garrafão. Lembrando que os atletas que vão para a largada dos 8h30, todos os atletas têm que usar os nossos transfers. Porque a gente vai estar com a serra fechada para circulação de veículos, então todo mundo tem que chegar lá com os nossos transfers, para poder largar a prova no meio do percurso do 21, quer dizer, um pouquinho depois, no Posto Garrafão. Ok? Vocês entenderam? Isso é muito importante. Então, quem não se organizou, por favor, se organizem para garantir que estarão em um dos transfers. Então, às 7 horas da manhã, a gente abre a arena da Fonte Judite para os visitantes e outras pessoas, os acompanhantes dos atletas. 7 horas, a gente também está fazendo a largada pontualmente dos 21 quilômetros. É muito importante que os atletas estejam todos lá, com pelo menos 15 minutos de antecedência, para que não corra o risco de perder a largada. A gente não vai deixar ninguém largar atrasado. Isso é muito importante. A gente tem todo um sistema de segurança de fechamento de estradas, que não tem como a gente poder liberar qualquer atleta largar atrasado. A largada dos 8h30 vai ser 1 hora depois, então às 8 horas da manhã é a largada do 8h30. A gente vai ter a premiação às 11 horas da manhã. Ao meio-dia a gente tem o início do transfer que volta para Rio de Janeiro, e a 1 hora a gente encerra a Arena Teresópolis. Vamos lá, vamos falar então agora dos transfer, é muito importante, né? Quem se organiza, a gente gosta de dizer, chega na frente. Então, lembrando, a gente tem um transfer que sai do Rio de Janeiro, às 4h30 da manhã, da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, no Leblon, em frente ao Clube de Regatas do Flamengo. Não se atrasem, quem perdeu o transfer também não consegue chegar na prova. Esse mesmo transfer vai sair da Fonte Judite, da Arena em Teresópolis, ao meio-dia, de volta para o Rio de Janeiro, no mesmo ponto de onde ele saiu. A gente tem o transfer pré-prova, que é do pessoal que sai de Teresópolis, às 6 horas da manhã, indo em direção à largada de Guapimirim. A gente tem o transfer pós-prova, a partir do meio-dia, que sai de Teresópolis, descendo para a largada em Guapimirim.
também, porque a gente tem o pessoal que é de Iguape ou vem lá de baixo e que optou por esse transfer que traz eles de volta, né, para o carro deles, ou enfim, para casa. E às 6h30 da manhã, a gente tem o transfer obrigatório para a largada dos 8,5 quilômetros, dos 8,5. Quem vai correr 8,5 tem que pegar o transfer da organização para ir para a largada no posto Garrafão. Não tem como chegar sem ser com a organização, com o transfer da prova. Isso é muito importante. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho das provas. E aqui eu tenho um mapa, altimetria e algumas informações bem importantes para vocês. Então, lembrando, a prova de 5 quilômetros vai ser no sábado, com largada às 8 horas da manhã. É uma prova treino, não tem cronometragem, não tem classificação, não tem premiação. É justamente um treino e com o intuito de incentivar as pessoas a começarem a participar das corridas, né? É uma prova que ela não é 100% plana, porque, né, afinal de contas, estamos numa serra. Teresópolis em si, né, não tem um plano, então a gente sai da Fonte Judite indo em direção como se fosse para a estrada, como se fosse descer a serra, chega perto da rotatória e volta para a largada, para a arena da Fonte Judite. Então ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Esse mapa de altimetria, ele parece bastante, mas não é, são 37 metros de subida e de descida, porque é um bate-volta, né? A gente vai ter um ponto de hidratação bem no meio, quase no meio, um pouquinho antes da metade do percurso, e toda a organização e todo o suporte que a gente tem na arena para todos os atletas. Então, largada e chegada na Fonte Judite. Uma provinha bem legal para quem está querendo começar, é uma super oportunidade. 8h30, a prova de 8h30, como eu já falei algumas vezes, ela vai largar no posto Garrafão. Isso é, faltando 8,5 km para o fim da prova de 21 quilômetros. É um pouquinho depois da metade da prova. Então, essa é uma oportunidade para quem, como eu já disse uma vez, quer começar a correr nas subidas, nas serras, né? Uma subida, uma prova de subida não é tão fácil, né? É uma coisa que a gente tem que treinar, é bem diferente. Então, é uma super oportunidade para quem quer começar a se testar a correr nas subidas. É uma prova que ela larga nos lugares mais bonitos, então os atletas dos 8,5 vão sim experimentar uma experiência, um visual maravilhoso da Serra dos Órgãos, vai passar pelas partes mais bonitas. Então, a experiência de estar correndo num paraíso está garantida mesmo para quem corre 8,5. Então, a prova de 8,5, ela começa a 650, mais ou menos, de altitude, vai até 900, quase 80, né, que é na rotatória, que é o topo da serra. Ela tem 410 metros de subida acumulada. É uma quantidade bem considerável, uma prova com uma distância de 8,5 km, né? E ela desce um pouquinho, são 45 metros, até chegar na Fonte Judite, que é um pouquinho de descida até a arena. É isso, é uma prova onde tem uma inclinação bem forte, assim, logo depois da largada é quando começa a parte mais íngreme do circuito da prova, então é bom aquecer antes para conseguir usar as perninhas na subida. E agora a gente vai para a prova principal, que é a prova de 21 quilômetros, a nossa prova rainha desse evento, digamos assim. Então, a gente tem a largada às 7 horas da manhã, lá na Parada Modelo, em Guapimirim. A prova tem um pouquinho de plano, mas nem tanto, né? Ela chega a uns 2 quilômetros de plano e sobe a serra inteira. É uma prova bem linda. A gente, como eu falei outras vezes, a gente tem um esquema de segurança e de fechamento de estrada muito importante, então ninguém pode atrasar. Isso é realmente extremamente importante. A gente tem uma prova aí de 1.050 metros de subida acumulada, então são 1.000 metros em 21 quilômetros e 45 metros de descida, assim como a prova de 8,5, que é a chegada lá em Teresópolis, na Fonte Judite. A gente vai ter vários pontos de hidratação, né? Vocês podem ver aí nessa tabelinha que a gente tem uma média de a cada 2 ou 3 quilômetros de hidratação, o que é muito importante. E aí, essa tabela, a gente, só para explicar rapidinho, ela está falando sobre faltam 18 quilômetros, faltam 14 quilômetros, faltam 11 quilômetros. E quando faltam 8,5 quilômetros, é quando tem a largada dos 8,5, né? O local de largada dos 8,5. A gente vai ter um special point também, e é onde é o posto Garrafão.
É uma prova onde tem a inclinação máxima da serra, né? Claro, se eu já falei isso na prova de 8,5, é claro que aqui nos 21 tem também a parte mais íngreme da serra, e com todo o visual lindo, maravilhoso, o dedo de Deus e todas as outras montanhas maravilhosas da região. A gente vai ter um prêmio especial. A gente vai ter o desafio Lendas da Serra. Assim como os tradicionais corridas de montanha, seja de bicicleta ou de corrida, né? É sempre legal a gente saber quem são os melhores escaladores, os que são melhores na subida. Então a gente vai ter esse prêmio especial, que são os Lendas da Serra, justamente no trecho mais íngreme. Então, esse trecho são 4 quilômetros. Ele começa um pouquinho depois do posto Garrafão, então faltando 8 quilômetros, a partir do quilômetro 13, né? Até o 17. São 4 quilômetros onde a gente vai ter tapetes no começo e no final, para justamente saber quem foi o homem e a mulher mais rápido desse trecho que vão ganhar um prêmio, serão premiados com algo especial que eu não posso contar ainda. Eu vou falar para vocês também agora do Special Point. O Special Point ele fica no Posto Garrafão, é o mesmo local da largada dos 8,5. Os primeiros atletas já vão ter passado por lá quando a gente for largar 8,5, e claro que os corredores de velocidade média ainda vão estar passando depois da largada. A gente vai ter uma tenda especial com Red Bull, com isotônico, com algumas comidinhas, para que vocês possam se abastecer, recuperar, se hidratar, se alimentar, se for necessário. Esse também é um ponto muito importante, porque ele é o ponto do corte. A gente vai deixar qualquer atleta que chegar nesse ponto depois de 2 horas de prova, ou seja, às 9 horas da manhã, não poderá continuar no percurso. Então, são 2 horas de prova até poder chegar no quilômetro 12,5. Então, vocês têm 2 horas para correr 12,5 quilômetros e passar no corte. Quem não conseguir chegar até esse horário, no horário no ponto de corte, vai ser recolhido pela organização. A gente vai ter um ônibus recolhendo quem não vai poder continuar no percurso. Isso é devido de novo, à organização, à segurança da estrada, todo o esquema de fechamento de pistas, com polícia, com todo mundo que está dando um apoio para a gente. Teremos também uma ativação especial da Claro. Teremos o Tornado Claro, que vai ser uma experiência que vocês vão poder experienciar a velocidade da Claro com um impulso que a gente vai proporcionar para vocês. Regras de segurança. Agora chegou uma parte muito importante. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque segurança é o que vai garantir que vocês cheguem são e salvos no topo da serra. Vamos lá. Primeira regra muito importante. Vocês têm que se manter do lado direito da rodovia. A gente vai ter um fechamento de pista organizado para que a gente garanta que não vai ter nenhum carro transitando no trecho onde vocês estão correndo. Vocês têm que se manter na direita da pista. O lado esquerdo da pista ele vai ser usado para logística e qualquer outro transporte necessário no momento. Então, é proibido tangenciar nas curvas também. Não pode fechar a curva, porque pode ter carro ou algum veículo da organização ou qualquer outro tipo de veículo subindo ou descendo pela esquerda da serra. Né? E a gente também é proibido qualquer veículo ou ciclista ou para acompanhar os atletas ao longo do percurso. Isso a gente também não permite, porque podem causar acidentes se a gente não tem espaço suficiente e logística para garantir que isso funcione. Então, está proibido acompanhamento de qualquer pessoa no percurso. O atleta que não cumprir com as regras, que tiver um pacer, uma bike, um carro acompanhando, começar a tangenciar as curvas, será desclassificado. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho a arena do evento. Então, ela está localizada na Fonte Judite, que é logo depois da entrada de Teresópolis, descendo a avenida principal, passou a entrada do parque, a gente tem a Fonte Judite. Tá bem organizadinha, a gente tem o pórtico de largada do 5K e chegada de todas as provas na avenida. E como vocês podem ver, a gente vai ter um lugar de pós-prova, a gente tem posto médico, a gente tem a loja,
teremos um stand de entrega de kit, e lá no fundinho vocês podem ver que tem a fonte, né, um desenho da fonte, que vai ser a nossa premiação também. Então, a gente vai ter ali o nosso palco, bem no finalzinho da nossa arena, ao lado da fonte, onde será feita a premiação de todas as provas. Aí eu tenho algumas dicas para vocês. Se organizem com a logística da prova. Quem está indo fazer bate-volta não pode perder o transfer. Quem vai também no bate-volta pessoal, garantir que vocês vão estar nos horários necessários onde vocês têm que largar, né? Lembrando que quem larga 8h30 não pode chegar com carro próprio na largada. É muito importante cada um de vocês estudar o percurso, quem vai correr 21 quilômetros, quem vai correr 8,5, entrar no site, ver todas as informações, calcular hidratação, ver onde são os pontos de hidratação, pensar na alimentação também. É legal visualizar os trechos. Quem conhece a região, é legal olhar a altimetria e começar a pensar, quando eu chegar naquela parte mais íngreme, eu vou ter que diminuir a velocidade ou eu vou aumentar a velocidade? Principalmente os que querem ainda concorrer além da serra. Pensar como que vai controlar o seu ritmo, como que você vai se alimentar, você vai comer aquele gelzinho logo antes do ponto onde vai começar o trecho de Lendas da Serra, ou em que momento tem que se alimentar para conseguir dar aquele push final, fazer aquela força extra. Então, é sempre muito legal ir visualizando os trechos, né? Existem aí muitos apps nos nossos computadores, onde a gente consegue enxergar a serra e olhar como ela é. Então, é muito legal quando a gente já tem isso mentalizado, conseguir vencer esse desafio ali no momento, né? Como eu já disse, quando a gente estuda o percurso, a gente também programa a alimentação e hidratação, né? Analisar muito bem aonde estão os pontos de hidratação disponíveis pela prova, né? Nossos pela organização, pensar quantos gels ou gomas ou o que você come durante a prova, né? Cada pessoa tem o seu tipo de alimentação. É importante já ter testado isso durante os treinos, né? Não chegar numa prova dessas e querer experimentar um gel novo de um gosto diferente ou um artigo diferente. Então, é muito importante que use a alimentação que já está acostumado. Checar a previsão do tempo, né? Porque a previsão do tempo é muito importante, muda muito, de Guapimirim para Teresópolis. Vamos pensar que a gente tem uma cidade aqui embaixo, né, mais perto do nível do mar, e a chegada vai ser no topo da serra, né? Um lugar geralmente muito mais frio. E por isso que é importante você pensar, se for ser um dia frio, né, olhar a previsão do tempo, se for fazer frio, sempre muito importante, por mais que não tenha que usar, que não vá usar calça e manga comprida, gorro e luva. Eu acredito que não vai ser o caso nessa prova, mas é sempre bom checar, porque a gente nunca sabe como será o tempo, né? E aí, por isso, pelo tempo, pela, né, grande prova que vocês vão fazer, é muito importante planejar o que será entregue no guarda-volumes. Lembrando que a gente tem o guarda-volumes, a gente tem a abertura do guarda-volumes lá na arena da largada dos 21. Esse guarda-volumes vai subir para Teresópolis, onde vocês vão poder retirar suas sacolas e principalmente, aquecer, né? Se alimentar, quem tem as seus shakes, suas comidas específicas para pós-prova, roupa quente, muito importante, e todas as peças de roupa quente, não só um casaco, porque principalmente mulheres, a gente ter um top seco faz muita diferença, porque a gente pode colocar um casaco quente, mas se a gente continuar molhado por baixo, vai continuar com frio, e o frio é das piores sensações que tem. Então, planeja muito bem, desde seja chave de carro, seja telefone, dinheiro, roupa, planejem bem o que vocês vão precisar no topo da serra, quando chegar na fonte Judite, na cidade de Teresópolis, para que vocês possam continuar a ter uma boa experiência, não só no percurso, mas também no pós-prova, que a gente sempre tem ali uma arena cheia de experiências, que vocês possam curtir um pouquinho o tempo até o momento da premiação, conversar com os colegas, né, trocar ideia, conversar sobre as experiências e terminar esse dia com bastante tranquilidade, sem frio principalmente. Vamos lá, a gente vai ter um circuito Up Hill Marathon esse ano. Diferente dos outros anos, a gente tinha, no começo, a gente tinha só Serra do Rio do Rastro, prova incrível, maravilhosa, né? A prova ícone das serras. O ano passado trouxemos Serra dos Órgãos, que será a nossa primeira do circuito esse ano.
esse final de semana. Então, 2 e 3 de julho temos essa nossa prova, este final de semana. 3 e 4 de setembro, a famosa prova da Serra do Rio do Rastro. Anota na agenda, não perca essa. 8 e 9 de outubro, uma etapa diferente. Uphill, Nova Friburgo. Vocês vão correr numa serra muito pouco conhecida, mas muito bonita, com um asfalto perfeito. Uma oportunidade super legal de conhecer uma região nova. Ainda vai ter um desafio diferente, extra. Fiquem atentos que a gente vai anunciar em breve. E para encerrar o ano, a gente vai ter a Uphill Corcovado no Rio de Janeiro. 26 de novembro, anota aí. E adivinha que montanha que a gente vai subir no Rio de Janeiro? Nada menos que o Cristo Redentor. Vai ser top. Não percam essa oportunidade e essa etapa. Em breve também, novidades, e abriremos as inscrições em breve. Fiquem atentos às mídias sociais. E no final do ano a gente vai ter a premiação do Dragon Legacy. A gente, né, estamos deixando o legado dos guerreiros, ninjas, e a gente vai ter uma premiação do circuito. Então, quem conseguir fazer todas as provas, a gente vai ter uma grande premiação na última etapa, no Cristo, festa para realmente celebrar os grandes campeões, os grandes ninjas e samurais e shoguns da nossa circuito uphill. E é isso, pessoal. Aguardamos vocês lá, seja em Teresópolis ou em Guapimirim. Boa prova, se preparem. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas mídias, do site. Estamos à disposição. Até breve.